Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje e o nosso programa continua na série Decisões. O tema de hoje vai responder algumas perguntas e vai ampliar com certeza a nossa comunhão com o nosso grande Deus. Uma perguntinha: Deus perdoa todos os pecados? Existe algum pecado que Deus não possa perdoar? E aquelas pessoas que acham que já foram longe demais, ainda tem como voltar? Ainda tem como recomeçar? E se a pessoa cometeu um pecado e esse pecado levou a cometer um segundo e esse segundo levou a cometer um terceiro? E se a pessoa se envolveu com vários problemas ao mesmo tempo e parece que ela está num beco sem saída ou numa areia movediça? Tem solução? Tem saída? São perguntas que muitas vezes ficam no nosso inconsciente, ficam no nosso coração, não é mesmo? Hoje você vai saber o que a Bíblia Sagrada fala sobre esses assuntos. Eu vou lhe contar a história de uma pessoa que vai mexer com o seu coração e vai abrir seu entendimento para que você possa compreender melhor a graça, o amor, o perdão e a justiça de Deus também. Hoje eu vou falar sobre a decisão do rei. Por isso, chega mais perto e prepare o seu coração. Muito bem, já estamos preparados para falar sobre a decisão do rei. Mas antes, eu quero lembrar você que o nosso programa tem sido uma bênção para milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil. E eu queria que você me ajudasse a divulgar o Arena, que você adotasse o Arena como parte da sua vida missionária, da sua vida espiritual. Então o que você pode fazer? Você pode pegar os programas do Arena que estão no nosso canal do YouTube e você pode colocar no seu canal, você pode mandar o link para outros amigos e assim você pode transformar o Arena numa agência evangelizadora para você mesmo, entendeu? Você pode formar comigo uma dupla missionária e juntos a gente vai levar o evangelho para mais pessoas. Então, nós temos o YouTube do Arena, youtube.com/Arena do Futuro, tá certo? Nós temos também o Facebook do Arena, facebook.com/Arena do Futuro. Nós temos o Twitter do Arena, nós temos o Instagram do Arena. O Arena está nas principais redes sociais, certo? Agora, se você quiser mais coisas além de tudo que o Arena oferece, você pode também entrar no meu canal do YouTube, que tem o meu nome. Nesse canal tem todos os DVDs que eu já gravei até hoje, estão ali, em português e espanhol. Então você vai lá, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves, e você tem todo o conteúdo dos DVDs dos estudos bíblicos. Então você tem o Arena e tem o meu canal, que na verdade são basicamente a mesma coisa, só que no meu canal eu coloco algumas coisas que não estão no Arena. E no Arena colocamos coisas que não estão no meu canal. É justamente para você usar ali para evangelizar, tá bom? Então faça do Arena o seu meio de evangelização, o seu programa de estudo bíblico, o seu programa de evangelismo. Combinado? É isso aí. Um abraço para você que nos assiste na África, nos países da África, e para você que nos assiste no Japão também, e para você que nos acompanha nos Estados Unidos e também na Europa, certo? Agora sim, Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos entrar profundamente no tema de hoje. É assim, olha, presta atenção. A decisão do rei. Eu estou me referindo a quem? Eu estou me referindo a um rei que é um dos reis mais famosos da história da Bíblia. Estou falando de Davi. Você sabe que Davi é um personagem bastante discutido, estudado, analisado na história da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Davi, quando era garoto, adolescente, jovem, ele foi chamado por Deus para uma missão específica. Você lembra da história, né? Quando o profeta Samuel foi lá na casa dos pais para então escolher uma pessoa que Deus havia escolhido. E finalmente foi Davi. E Davi, uma das coisas que mais marcaram a vida de Davi foi quando ele enfrentou o gigante Golias.
Quando ele pegou aquelas 5 pedrinhas, colocou na funda, girou, girou, girou e acertou a testa do gigante. O gigante caiu, ele foi lá, pegou a espada do gigante e cortou o pescoço do gigante, dando a vitória, portanto, a Israel numa guerra em que Israel considerava perdida, porque não havia ninguém capaz de enfrentar o gigante Golias. E Davi foi o instrumento de Deus naquele momento. E tem uma outra coisa, Davi não só matou o gigante Golias, como também lutou com leões, né, com feras, e também venceu. Portanto, estamos falando de uma pessoa que era considerada uma pessoa guerreira, uma pessoa lutadora. E Davi tinha um segredo. O segredo dele era a comunhão com Deus. Ele era uma pessoa muito íntima de Deus, e essa intimidade levava Davi a ser uma pessoa vencedora. Toda pessoa que hoje confia em Deus e anda com Deus é também uma pessoa vencedora. Você pode vencer os gigantes da sua vida, você pode vencer os inimigos da sua vida com oração. Ou seja, de uma maneira em que Deus vá à frente, dando a você vitórias depois de vitórias, ou seja, uma vitória na sequência da outra, como diz a própria palavra de Deus. Então Davi, na verdade, ele fez algo, não por ele mesmo, porque ele não era uma pessoa perfeita, como ninguém é perfeito, correto? Davi era um pecador, como eu sou pecador, como você é pecador, como todos somos pecadores, só que Deus espera que os pecadores como nós possamos estar na presença dele, possamos estar em comunhão com ele, e esse foi o segredo de Davi. Então Davi passou a ser uma inspiração para todo mundo, até hoje ele é uma inspiração para todo mundo. Quando você fala para as crianças e conta a história de Davi vencendo o gigante, as crianças ficam vidradas, vibrando, porque realmente é uma história de superação, é uma história de fé, é uma história de vitória, realmente, não é? Só que tem um detalhe na vida dele. Ele cresceu, tornou-se um rei, tornou-se uma pessoa de poder, tinha o seu palácio, tinha o seu trono, tinha todo mundo sob o seu comando, e chegou um ponto em que Davi vacilou, em que Davi, ele titubeou, ele fracassou espiritualmente. Já era um rei, era uma pessoa que realmente Deus usava, mas ele teve ali um momento terrível de fraqueza. Você já teve fraquezas? Você já passou por situações difíceis? Você também já foi tentado? Você também já caiu em alguma tentação? Você também já cometeu deslizes espirituais? Você já quebrou os mandamentos de Deus, a lei de Deus? Você já traiu o seu marido? Já traiu a sua esposa? Você já traiu seu pai, traiu sua mãe, traiu a igreja? Já traiu a confiança dos seus líderes? Você já foi longe demais? Você já entrou num beco sem saída ou colocou seus pés numa areia movediça? Quem é você? Qual é a sua história? O que você já fez durante todos os anos da sua vida? Presta bem atenção no que eu estou falando hoje, porque hoje Deus tem uma mensagem para o seu coração. Hoje Deus pode mudar o rumo da sua vida. Hoje Deus pode mudar a história da sua vida. Você parece que não vê solução, parece que não vê uma luz, parece que não vê uma forma de resolver o problema, mas eu te digo agora, em nome de Jesus, que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode reverter esse quadro. Quer ver? Eu chamo a sua atenção para o que diz a Bíblia Sagrada. Veja só o deslize, a fraqueza, a falha do rei Davi. Ele que tem uma história de superação, uma história vitoriosa na sua infância e na sua juventude, mas quando adulto, depois de rei, veja o que aconteceu. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo do 1 em diante. O verso 1 fala assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porque Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era uma mulher muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Agora verso 5. A mulher, vamos para o verso 4 primeiro, depois eu vou para o verso 5. O 4 fala: então enviou Davi mensageiros que a trouxe. Ela veio e ele se deitou com ela. E tendo-se purificado,
da sua imundícia, voltou para a sua casa. Verso 5 agora. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Veja que história impactante. O rei Davi estava na sua casa real, no seu palácio, ele estava caminhando naquela sacada e de repente ele olha para um lado assim e ele vê a vizinha tomando banho. A vizinha era Batseba. E quando ele viu a mulher tomando banho, ele ficou totalmente atraído por ela. Era uma mulher formosa, como diz a Bíblia, uma mulher bonita, atraente, como a própria Bíblia diz. E Davi, quando bateu os olhos nela, Davi ficou encantado, apaixonado, atraído totalmente por ela. Isso tem algo assim por trás que tem que chamar a nossa atenção. Por trás da história que chama a nossa atenção. Eu vou lhe explicar. É assim, Davi estava tão envolvido com essa cena que a partir daquele dia, Davi só pensava naquela mulher. No almoço, no jantar, quando ia dormir, andando, fazendo seus trabalhos, aquela cena não saía da cabeça dele. Já aconteceu com você de passar por uma situação de tentação, em que aquela tentação não sai da sua cabeça, em que aquela cena não sai da sua cabeça, você tenta se desvencilhar dela e você não consegue, e aquilo te perturba, te incomoda, permanece, insiste, toca, e você fala: eu não quero pensar nessa coisa, eu não quero pensar nessa situação, eu não quero pensar nessa pessoa, mas aquele pensamento insiste em permanecer na sua cabeça. Existe uma frase que diz assim: você não pode impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Ou seja, você pode até sofrer algumas tentações e ter pensamentos até de tentações, mas você pode impedir que essas tentações, que esses pensamentos se consumem. Você pode até ter a tentação, mas você não precisa cair na tentação. Você pode até perceber que o passarinho está voando sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Davi estava tentado, perturbado, incomodado, atraído, apaixonado por aquela mulher. Se ele se ajoelhasse, orasse a Deus e não avançasse naquele assunto, estaria resolvido. Se ele conversasse com Deus, abrisse o coração, estava resolvido. Mas Davi não fez isso. O que ele fez? Ele mandou buscar a mulher. Ele perguntou: quem é essa mulher? E falaram para ele: é uma mulher casada. Ela é esposa de Urias, o heteu. Então ela tem marido, tem família. E Davi ignorou tudo isso. Davi não pensou duas vezes. Mandou buscar a mulher. E a mulher veio porque era um chamado do rei. E Davi então adulterou com ela. Teve um caso com ela. E finalmente essa mulher ficou grávida. Agora, o contexto disso daí envolve mais coisas. Presta atenção. Israel estava em guerra. Todo o exército de Israel estava em guerra. E Davi, que era o rei, não tinha ido para a guerra. Aí estava o primeiro erro dele. Como é que ele não vai para a guerra se o seu povo está em guerra? Ele ficou ali. Segundo ponto, enquanto o seu povo estava em guerra, Davi estava ali se deliciando em adultério com uma mulher. Outro detalhe, o marido dela, Urias, era um dos soldados que estava na guerra. Ok? E outro detalhe, Urias, o marido da mulher que estava na guerra, não era israelita, era heteu. Portanto, tem um peso maior ainda. Estamos falando de um homem que era tão fiel a Israel, tão fiel ao seu exército, tão fiel ao seu povo, de coração, porque ele não era um israelita, ele era um heteu. E mesmo assim, ele foi para a guerra. Veja, esse homem estava comprometido para defender Israel. Enquanto isso, o rei aproveitava da sua esposa. Portanto, era um contexto muito estranho realmente. Davi não apenas adulterou com ela. Davi não apenas engravidou aquela mulher. Davi fez coisas piores. Se isso só já não bastasse, ele ainda fez coisas piores. O que ele fez? Quando a mulher disse: estou grávida, Davi entrou em desespero. Porque se essa situação se espalha e se confirma que a mulher realmente está grávida e do rei, e sendo que a mulher era casada e o marido estava na guerra, o rei corria sérios riscos de perder o seu trono e de ser totalmente rechaçado. Então o que Davi fez? Davi tentou encontrar uma forma de se livrar disso. Talvez, se fosse nos dias de hoje, ele teria tentado um aborto para se livrar disso. Mas como naquele tempo não havia o aborto que se fala tanto hoje, o que Davi fez? Davi mandou buscar o marido dela na guerra.
mandou buscar Urias. Urias veio atendendo o chamado do rei, e o rei então sugere a Urias que fique uma semana em casa. O rei diz assim: ô Urias, você é um soldado extraordinário, eu tenho uma admiração por você, e você tem feito um excelente trabalho, vou te dar uma semana de férias, fique em casa um pouco, sua esposa está aí, está carente e tal, fica com ela. A intenção do rei era justamente atribuir a Urias a gravidez. Mas Urias, dirigido por Deus, não aceitou aquele período de férias e não quis ficar em casa. Ele falou assim: como que eu vou ficar em casa, me deleitando com a minha esposa, enquanto o meu povo está em guerra? E veja que ele nem era israelita. E ele não aceitou a oferta do rei. O rei ficou indignado. Mas a verdade é que Deus estava trabalhando nessa história. Deus estava tentando mostrar para o rei os seus erros. E o rei estava cego, estava envenenado, estava possuído por esses sentimentos estranhos. Entendeu? Quantas pessoas estão em adultério, estão em pecado, estão em transgressão, Deus fala, a pessoa faz de conta que não escuta ou não escuta mesmo. Quantas vezes você esteve praticando os seus pecados, seus adultérios, os seus erros, suas corrupções, seus enganos, mexendo com droga, vendendo droga, traficando droga? Quantas vezes você se envolveu com tudo isso? E lá na sua consciência tinha uma voz dizendo: não faça isso, para com isso, e você ignorou essa voz, você rejeitou essa voz e você continuou pecando. Não é verdade? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Estou falando com você, rapaz. Estou falando com você, meu irmão. Estou falando com a senhora, minha irmã. Isso exatamente é com você mesmo que eu estou falando. Entendeu ou não? Ou seja, julgar Davi é fácil, condenar Davi é fácil, mas o fato é que nos dias de hoje essa situação se repete, ou no adultério, ou na droga, ou no tráfico, ou na corrupção, ou na mentira, ou no engano, ou tantas outras coisas. Entendeu ou não? Tem pessoas que já mataram outras pessoas e ninguém sabe que foi ela que fez isso. E talvez você esteja me assistindo agora e você já matou uma pessoa, matou duas, matou três e ninguém sabe. A sua esposa não sabe, os seus filhos não sabem, ninguém sabe. Mas você é um contratado para fazer isso. O famoso pé de pato. Entendeu ou não? Então veja, eu quero falar para você que Deus tem um plano para você. Que Deus tem uma mensagem para o seu coração. Eu quero que você saiba que Deus pode salvar você, Deus pode resgatar você, Deus pode mudar a sua história, se você quiser, se você deixar, se você permitir. Amém? Amém? Fala amém, meu filho. Fala amém, meu irmão. Amém. Davi tentou atribuir a gravidez da Batseba ao marido. Ele não aceitou. Aí Davi falou assim: ok, então você dorme hoje na sua casa e amanhã volta para a guerra. Urias nem aquela noite foi para a casa dele. Urias dormiu nas escadarias da casa real. O rei ainda deu bebida para ele, para que ele pudesse ter uma relação com a esposa, para que ele pudesse então ser considerado o pai da criança. Mas Urias dormiu nas escadarias da casa real, do palácio, não foi para casa, justamente por uma manifestação de Deus, com certeza. E no dia seguinte, o rei entrega para Urias uma carta. O rei Davi entrega uma carta para Urias. E Urias era tão honesto, tão fiel, que Urias pegou a carta e levou e não abriu e não leu. E o rei disse assim: Urias, entrega essa carta para Joabe. Joabe é o comandante, é o coordenador do exército. E Urias, tão honesto, tão puro, tão fiel, tão inocente, tão sincero, levou a carta para o seu superior. Entendeu ou não? O que dizia essa carta? Essa carta dizia assim: Joabe, pega esse camarada Urias e coloca na frente da batalha. Eu quero que ele morra no primeiro ataque do exército inimigo. E Joabe, quando leu a carta, ficou assustadíssimo, porque Urias era um homem fiel, era um soldado fiel, e agora vinha uma ordem do rei para colocá-lo na frente da batalha. E Joabe fez. E na primeira investida do inimigo, Urias morreu. Urias foi eliminado. Que coisa, né? Agora imagina você a notícia do dia seguinte. Imagina os jornais do dia seguinte. Imagina os sites, estou usando a linguagem de hoje, claro. Imagina os sites do dia seguinte,
as manchetes dizendo assim, bravo soldado morre em campo de batalha, Urias dá vida pelo seu país e tal, né? Falando coisas extraordinárias. O que as pessoas não sabiam era que tudo aquilo era uma ação orquestrada, era uma obra que havia sido planejada. Você sabe, tem muita coisa que acontece no Brasil e no mundo inteiro que nós não imaginamos, que a gente não imagina o que está por trás. Existem tragédias, assassinatos, decisões, atitudes, coisas estranhas, que quando chegam para nós, chegam de um jeito, mas o fato é que a coisa aconteceu de outro. Entendeu ou não? E tem coisas que estão escondidas, encobertas, mas perante Deus não está escondido. Um dia, tudo isso vai ser revelado. Um dia, tudo que está encoberto vai ser descoberto. Por isso, meu amigo, não tente enganar a Deus, não tente enganar o nosso Pai Celestial, porque Deus é justo no seu juízo, no seu julgamento. Entendeu? Assim aconteceu, Urias morreu, e aí Davi foi e ficou com a esposa dele. O tempo passou. E sabe qual foi o final da história? O final da história foi o seguinte, Davi pensou, resolvido o problema. É como se você varresse a casa e jogasse o lixo para debaixo do tapete. Colocasse o tapete bonito na sala, quem chega, olha, vê uma sala bonita, mas se levantar o tapete tem sujeira lá embaixo. Eu pergunto, se levantar o tapete da sua vida, tem sujeira lá embaixo? Se alguém levantar o tapete da sua vida espiritual, tem sujeira lá embaixo? Você que frequenta a igreja, tem a Bíblia na mão, é um cristão, é membro de uma denominação religiosa, eu pergunto, tem sujeira lá embaixo ou não tem? Você escondeu alguma coisa ou não escondeu? O que você está escondendo? Veja, não estou dizendo para você sair por aí falando para todo mundo, mas estou falando para você conversar com Deus, abrir seu coração, confessar, abandonar e começar uma vida nova. É isso que eu estou falando para você. Amém? Davi escondeu tudo embaixo do tapete. Os anos passaram e como se tudo tivesse normal. Até que um dia o profeta Natã lhe fez uma visita. E quando o profeta Natã lhe fez uma visita, foi impressionante, porque Natã chegou, tocou lá o interfone, né, usando a linguagem de hoje, e aí a empregada saiu e falou, pois não, senhor, eu sou o profeta Natã, e então quero falar com Davi. E a empregada vai lá e fala, rei, o profeta Natã. E o rei fica impressionado e diz, Natã, entra por favor, um profeta na minha casa, que honra, a que devo essa honra? E Natã disse, rei, eu vim aqui porque eu tenho um caso, um problema para resolver. Não, mas antes, espera aí, toma um suco, né? Coma um pãozinho aí e tal, toma um lanche e tal, e tentou agradar o profeta, e agradou o profeta. Mas o profeta tinha uma missão. E aí o rei Davi diz assim, qual é o motivo, a razão da sua visita? E o profeta Natã diz assim, eu vou te contar uma história, e depois que eu contar a história, você vai entender o que eu quero, a sua opinião. É o seguinte, tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha de tudo, o pobre não tinha nada. Para dizer que o pobre não tinha nada, ele tinha uma cordeirinha de estimação, só isso, uma cordeirinha de estimação. E não tinha mais nada. Mas o outro era rico, tinha de tudo. E Davi dizendo, entendi, e aí? Aí Natã diz assim, e você acredita que o rico estava para receber uma visita do estrangeiro? E a visita chegou e o rico queria oferecer um jantar para a sua visita? E foi lá na casa do pobre, pegou a cordeirinha do pobre, matou e ofereceu um banquete para o seu convidado? Aí Davi olha para o profeta Natã e diz assim, o quê? Isso aconteceu aqui no meu país? Aqui no meu reino? Aqui não, eu não aceito isso. Aqui eu não admito essa injustiça. Eu quero saber quem foi, quem é, me fala quem é. O Davi ficou tão nervoso que ele começou a esbravejar, praguejar, falar um monte de coisa, esse camarada tem que ser preso, onde já se viu, ele é rico, tem tudo, e pega a cordeirinha do pobre, isso não se faz e tal. Sabe o resto da história? Vem cá, eu vou te falar, vem cá, vamos sentar aqui no sofá. Eu vou te contar o resto dessa história. Isso, chega mais perto, exatamente, é a hora do chega mais perto, isso, muito bom.
Vem cá, você que é criança, você que é jovem, você que é adulto, você homem, você mulher, a família, se aproxima um pouquinho mais, aumenta o volume da televisão. Sabe o que aconteceu? Então, Natã olha para Davi, e Davi dizendo assim, quem é esse homem injusto, não se faz isso, não sei o quê, tá, pipipi, popopó, começou a falar um monte de coisa. Aí Davi olha para o profeta Natã, Natã olha dentro dos olhos de Davi, e Davi fala assim, quem é este homem? Me dá o nome, endereço, CPF, tudo que eu vou mandar prender esse camarada. Aí Natã respira fundo, olha para Davi e fala assim, tu és esse homem. Tu és esse homem. Você, Davi, é o homem rico. E Urias é o homem pobre. E Batseba é a cordeira. Por que você foi possuir a mulher de Urias? E foi ali que Davi percebeu que não há nada encoberto que não seja descoberto. E Davi cai de joelhos arrependido e faz a oração que está no Salmo 51. Se arrepende ali, e ali acontece o milagre da conversão de Davi. Eu vou ler para você um versículo da oração dele. Salmo 51, versículo 10. Ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se você nunca leu o Salmo 51, você deveria ler. Porque o Salmo 51 é a confissão e o arrependimento de Davi. Ele fala assim, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele fala assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga todas as minhas transgressões. Vem cá, chega mais perto. É o seguinte, Deus perdoou Davi. E Deus pode perdoar você também. Mas você precisa cair de joelhos como Davi. Você precisa confessar seus pecados a Deus, reconhecer os seus erros, pedir perdão para Deus. Faça isso agora mesmo. Faça isso hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Faça agora. E se você confessar seus pecados a Deus, Ele perdoa você. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar, desde que haja arrependimento e confissão e abandono. Se você já foi longe demais, se você fez coisas muito estranhas, hoje Deus chama você, e eu como pastor, em nome de Jesus, digo a você, você pode começar uma vida nova. Deus pode dar a você uma nova chance. Por isso, não fuja de Deus nunca mais. Abra o seu coração. Eu vou orar por você agora. Depois da oração, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fala que o pastor Luiz Gonçalves, que sou eu, lhe convidou para ir até lá. Você tem um site que aparece na sua tela, dizendo encontreumaigreja.com.br. Vai lá, faça uma visita para nós, receba a palavra de Deus, receba Jesus, nasça de novo, comece uma vida nova. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, obrigado porque assim como o Senhor foi misericordioso com Davi, assim como o Senhor mudou a vida de Davi, o Senhor também pode abençoar essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa pessoa que ora comigo. Perdoa essa pessoa, conceda a ela uma nova chance, uma nova vida, uma nova oportunidade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém.